Bom, vamos lá. Não respeitei o horário hoje. Em geral, eu estava fazendo os vídeos ali por 7 da noite, né, nas quintas-feiras. Mas comecei a trabalhar na faculdade, então o horário que eu chego em casa é em torno desse aí, pouco antes da meia-noite. Nessa lógica nossa de trabalhar esse grupo na página do Facebook chamado Ciência do Espírito, mais um grupo de estudo, digamos assim, né, com esses vídeos, falando sobre o problema do ser, do destino e da dor, que é uma obra do pensador espírita Leon Denis. Essa obra ele escreveu um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E ele faz, já na introdução, nas primeiras páginas, um panorama da sociedade ali, a época dos jovens, a época. E falando, e nós lendo isso, eu queria repassar algo aos amigos, fazendo um paralelo com os dias atuais, os dias de hoje, né? Porque ele diz que nem nas escolas, no ensino, na educação formal, nem nas igrejas, ele dizendo na análise dele, as pessoas encontravam um sentido, né, um sentido da vida, né, um sentido moral que as deixassem felizes. Claro que na época, lá antes mais de 100 anos atrás, havia depressão, mas não se sabia da questão patológica, né, do tratamento, a psicologia estava nascendo, né, nesse período, então se sabia muito pouco sobre isso. Havia pensadores da negação, porque é um reflexo de tudo que a sociedade religiosa, né, majoritariamente religiosa, fez ao longo, desde a época da morte de Jesus, ou depois dos primeiros cristãos que eram perseguidos, né, quando a instituição romana inaugurou a Igreja Universal, né, que é Católicos, né, o nome, dali em diante, reinou um tipo de verdade imposta pelo movimento humano, né? Deixou de ter essa ligação, essa religação, e falamos isso não do ponto de vista crítico aos irmãos, porque o espiritualista é reencarnacionista, portanto, se vê como um religioso, talvez um católico daqueles que julgava as pessoas, né? Lá atrás, há 1000 anos atrás, ou quem sabe há mais. Então não é uma questão de julgamento moral, é uma questão de análise histórica. Toda a verdade científica que foi mascarada, né, foi impedida quase pela verdade imposta pela religião cristã, né, ainda que a palavra cristã não é difícil usar no contexto de crítica, né, nesse sentido, que as pessoas, depois do iluminismo francês, já na época de Leon Denis, a ciência avançando, a instrução avançando, o positivismo, né, como filosofia, com o pé na ciência de Augusto Comte, por exemplo, havia essa negação de si mesmo, né? De acreditar na vida, de acreditar que há uma inteligência suprema, há um pai, há uma mãe, que podemos chamar de Deus, Alá, o nome que queiramos dar, há um Brahma, há né, uma entidade superior, há entidades superiores né, na caminhada evolutiva, né? Há entidades que estão começando a sua caminhada, nós que estamos ali engatinhando, né, andando quase como crianças né, nesse processo, e há aí à frente uma estrada gigantesca de evolução. Mas ainda hoje, e esse é o paralelo, e nessa época de Leon Denis, quando ele escreve ali o livro, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, pouco mais de 100 anos atrás, ele fala, escreve, eu vou ler uma frase que ele cita para ilustrar há 100 anos atrás e nós compararmos com hoje em dia. Ele diz assim, esses pobres moços, os jovens, admitem que tudo quanto se passa no mundo é efeito necessário e fatal de condições primárias, em que a vontade não intervém. Consideram que a própria existência é forçosamente joguete da fatalidade inelutável a qual estão entregues de pés e mãos ligados. Esses moços cessam de lutar logo às primeiras dificuldades. Já não creem em si mesmos. Tornam-se túmulos vivos, onde se encerram promiscuamente suas esperanças, seus esforços, seus desejos, fossa comum de tudo que lhes fez bater o coração até o dia do envenenamento. Tenho visto desses cadáveres diante de suas carteiras, na escola, ele dizendo, e no laboratório, e tem me causado pena vê-los. Então, uma juventude descrente, né? Há 100 anos atrás, antes da Primeira Guerra Mundial, você imagina depois. E hoje em dia, né? Não só a juventude, mas toda uma população adulta, cética, descrente, mesmo entre os religiosos, que a gente não tem às vezes a coragem de fazer um rompimento, né? Não, eu sou religioso, eu creio em Deus.
Ou eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas eu não acredito nessas coisas ao mesmo tempo, né? A prática da pessoa não combina com o discurso que ela ainda quer dar a si mesma, né? Fazer um rompimento com isso e ela viver mais verdadeiramente é difícil, é complicado, né? E a questão não é romper com o instituto religioso, a questão é romper com a nossa prática atávica, velha, né? Que se dizia religiosa num tempo que, olhando hoje em dia de forma com bom senso, de forma afetuosa, carinhosa, o que a gente fazia na Idade Média em nome da religião, né? A gente matava muito em nome da religião. Comentamos na semana passada que quantas pessoas, né, na Idade Média, por quantos séculos, não foram condenados à fogueira, né, a outras penas capitais, penas de morte, né, nas próprias guerras chamadas religiosas, né, onde se impunha em nome de um Deus de paz, de um filho de Deus de paz, né, e de amor, se impunha pela violência, né, a ideia, né, filosófica, o pensamento. Tudo isso culminou ali no século XIX, no século XX, esse século agora que passou, com essa sensação de negação. Nada daquilo era verdadeiro, as pessoas não são verdadeiras, então nada disso existe. E você vê essa frase que ele comenta aqui. Logo mais, na frente do livro, que vale a pena checar, porque é sensacional, né? O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele vai fazendo relatos, né, de pessoas que passaram pela Terra, né, e dizem, ou antes de morrer, ou outros, nos casos de investigação que ele fazia de pessoas mortas, escrevendo em tese por médiums, né, averiguando isso, que passavam pela vida e não sentiam que valeu a pena, né? As pessoas não viram potencial de evolução, de sentimento, né? De vida plena, que a vida, mesmo com as suas dificuldades, nos oferece. Então essa sensação de que nada existe, que eu não consigo nada, né? Presente na sociedade naquela época e nos dias atuais. Saindo do livro, mas ficando no tema da questão da negação, nós tivemos um trecho aqui da obra Macbeth, né, de Shakespeare. Vale a pena, uma passagem só rápida, diz assim: Macbeth a derramar seu desgosto pela vida. Ela diz: apaga-te, apaga-te, chama breve. A vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre ator que por uma hora se espavona e se agita no palco, sem que depois seja ouvido. É uma história contada por idiotas, cheia de fúria e barulho que nada significa. Você vê uma frase da obra, né? Da profunda negação pela vida. Você vai encontrar, dentre os pensadores, os amigos nossos que são ateus, por pensamento filosófico, um embasamento muito forte em Nietzsche. Há outros autores, né? Schopenhauer, etc., mas Nietzsche, de uma frase, nós tiramos, né? Um resumo em uma frase. É a negação do desperdício da força vital, na esperança vã de uma recompensa ou de um sentido para a vida. Opondo-se frontalmente a autores socráticos, ele Nietzsche, obviamente, e à moral cristã, ele se opunha, nega que a vida deva ser regida por qualquer tipo de padrão moral, tendo em vista um mundo superior, pois isso faz com que o homem minta a si próprio, falsifique-se enquanto vive a vida fixado numa mentira. O religioso lê isso e fala, nossa, que filosofia da negação, isso não é verdade. E analisando o que ele diz, é bastante verdadeiro, né? Esse descontentamento com a moral cristã, você veja que é com a moral cristã institucional, a que foi imposta dogmaticamente por muitos séculos, né? Na Inglaterra, no chamado período vitoriano, né? Você tem essa versão de que as pessoas publicamente são polidas, são pudicas, né? E na intimidade são devassas, é só você esconder o teu vício moral, que ninguém sabe. É como minha mania de fumar um cigarro escondidinho, né? Eu tenho vergonha das pessoas, não quero influenciar ninguém negativamente, né? Mas isso, eu não estou sendo verdadeiro comigo mesmo. Essa questão, você pode ser hipócrita, né? Se você não tomar cuidado com o quanto você esconde de si mesmo, né? Porque não pode ser público, né? E se veja que ele fala, né? Que ele nega que a vida deva ser regida por qualquer tipo de padrão moral. Por quê? Porque ele viu que o padrão moral imposto por séculos deu em guerras, deu em assassinatos, deu em muitas mentiras, né? Dissimulações, né?
Isso faz com que o homem minta a si próprio, ele dizendo, então isso é verdade. Agora, uma frase dele mesmo, de Nietzsche, extraído de parte de uma obra dele. O homem, é uma frase famosa dele, o homem deicida, mata Deus, bebeu o mar, apagou o horizonte como a esponja e desatou a terra do sol. Né? Olha que forte a frase que ele cita. Né? Para completar, ainda, talvez aí focado na questão de por que os jovens têm um ceticismo natural, uma análise que tirei do autor Turgenev, que diz assim: no extremo sentimentalismo de seus pais, esses jovens só viam uma forma de hipocrisia. Observavam como seus românticos pais exploravam seus servos, maltratavam suas esposas e impunham uma disciplina estrita nos seus lares e, paradoxalmente, logo depois, se dedicavam a fazer poemas ou iam na igreja. Né? Então tinha um comportamento dúbio nesse sentido. Um sentimentalismo, mas com essa castração ali em casa, né, no comportamento. Então, o jovem às vezes cresce com pais que, na dificuldade extrema de se manterem juntos de forma pacífica, como o casamento, né, se pegam, se batem, se degladiam, se gritam, se xingam na frente das crianças, na frente dos filhos jovens, então, e são religiosos. Né? Às vezes vão na igreja, ou a esposa, ou o casal uma vez por semana vai, etc. Né? E o jovem cresce, meu Deus, mas né, se eles são religiosos e são assim, porque conhece a intimidade deles, né, eu não quero ser religioso. Né? Então você é empurrado para a filosofia da negação, que tem seus argumentos. Né? Então a questão-chave, por resumo, é a filosofia religiosa, o espiritualismo, a filosofia cristã, na sua essência, na sua pureza, no seu texto, né, na vida na qual ela foi embasada, que é de Jesus, que é um espírito que veio para exemplificar o modelo de vida que é universal, é do universo. Então a missão de Jesus não foi pouca por conta disso. Né? O universo tem uma lei que rege, que é a profunda perfeição dos movimentos. E os movimentos são causados pelo amor, que a gente ainda não entende, de uma inteligência suprema que a gente ainda não entende. Confiar nisso é uma questão individual. A fé nessa crença não deve ser cega. O Espiritismo prega isso, deve ser raciocinada. Né? O caminho cuja explicação é o acaso, é um caminho. E o caminho cuja explicação é que não. Há uma inteligência que pilota a evolução de todos os seres, né? Da célula, do átomo ao arcanjo, como está na obra O Livro dos Espíritos. Né? E esta evolução ela é determinística. O que vai alterar ela é o nosso livre-arbítrio de querer caminhar, querer avançar ou querer estagnar, né? De você querer fazer mais, produzir mais, amando mais, ou querer ficar mais para si, mais egoísta, né? Mais com os seus, com a sua família, no núcleo menor. Cada um pode fazer aquilo que Jesus, na verdade, disse para quem aqui parte do pressuposto de acreditar nisso, né? Que nós podemos fazer coisas incríveis. Tudo aquilo que ele fazia e muito mais, Jesus dizia. Bastávamos para isso que a gente primeiro acreditasse nisso. Acreditasse profundamente que você pode mudar teu estado de coisas, tua própria felicidade, mesmo que teu corpo esteja sentindo dores, que a tua vida pessoal, sentimental, psicológica, sentindo os seus tremores. Mas a crença em si mesmo, ao contrário da negação, ela é fundamental para a tua saúde, para a nossa força em vencer as dificuldades. Né? E a gente não fala isso teoricamente e tenta viver na prática essa vivência, com perdão da redundância, né? De você saber, né, que tem a força dentro de si, não só para virar página da tua vida, mas para virar página de um planeta. Né? Se o universo veio de um ponto só, como diz a teoria do Big Bang, a teoria científica, né, da física, da astrofísica, a gente escreveu que então um ponto só pode mudar todo o universo. E cada um de nós é esse ponto. Muito bem. Uma ótima noite ou um ótimo dia para quem eventualmente for ver isso dos amigos durante o dia. Espero que tenhamos contribuído mais uma semana. Então,
Até semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.